No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Supremo Tribunal Federal decide por 9-2 que estados e municípios têm autonomia para impor restrições a cultos e celebrações religiosas presenciais. Delegado Paulo Maiorino toma posse como novo diretor-geral da Polícia Federal. Jantar do presidente Jair Bolsonaro com grupo de empresários acaba com aplausos ao ex-capitão e confirma divisão no grande capital. Essas e outras notícias na edição desta sexta-feira, 9 de abril do ano de 2021, do programa Faixa Livre. Comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. O presidente Jair Bolsonaro tem tentado, nos últimos dias, passar a falsa imagem de que o grande capital está fechado com o seu governo, de que tem o apoio irrestrito daqueles que comandam a grana no país. Na quarta-feira, ele se reuniu com meia dúzia de empresários e banqueiros que ou rezam pela sua cartilha ou vivem a assediar o governante de plantão, e foi aplaudido diante de 340 mil caixões de brasileiros vítimas da pandemia. Se engana quem acha que o ex-capitão goza de prestígio pleno. Eu vou passar a leitura de um texto escrito pelo jornalista Milton Temer e publicado nas suas redes sociais, onde ele comenta a respeito da divisão que existe entre os que detêm o poder econômico no país. Diz o Milton: Rede Globo e Itaú de um lado, Bradesco, Safra e BTG, com cobertura do SBT do outro. Os maganos do grande capital estão divididos. A tropa que opera sob trabuco do Bradesco é a linha bolsonarista da burguesia. Quer retomar as atividades a qualquer preço, defendendo a privatização de vacinas no processo fura-filas, com legalização sendo encaminhada por Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. Operam no apoio ao militarismo miliciano, ora ditando regras na esplanada dos ministérios. São os financiadores das bancadas da bala, da Bíblia e do agronegócio tóxico. A tropa do Itaú, com cobertura da Globo, tem acordo com os bolsonaristas no relançamento e, se possível, estabelecendo como lei permanente do MP que autorizou temporariamente a redução de jornadas e de salários. Tem acordo na radicalização das contrarreformas antissociais e pró-grande capital, para além de desmonte e privatização da Petrobras e do Banco do Brasil. Mas diverge da retórica e dos métodos. Considera não ser necessário haver aprofundamento do golpe que, junto com a tropa do Bradesco, já propiciaram com a eleição manipulada de 2018. São os financiadores dessa escrachada direita dissimulada em centro, para o qual alguns protagonistas do campo da esquerda eleitoral não se vexam de estender tapetes vermelhos e oferecer vassalagem. Diante disso, a esquerda combativa, anticapitalista, não pode se manter imóvel, não pode se manter no plano do possível, abrindo mão da disputa ideológica de grande parte da população, tirante aí aquela parte menor, fanatizada pelo terraplanismo e pelo reacionarismo, que não se sente representado por nenhuma das duas vertentes que a mídia dependente de verbas oficiais ou da publicidade das grandes corporações tenta impor como polos exclusivos da possibilidade de poder neste pindorama.
Não é buscando aproximação com os civilizados, entre aspas, que vai ajudar o mundo do trabalho a se livrar dos toscos protofascistas. Muito pelo contrário, porque com uns ou com outros estaremos com inimigos nos atacando. É indo à luta, via seus partidos, seus movimentos sociais, seus parlamentares que operam corajosamente em ambientes institucionais profundamente poluídos, que a esquerda transformadora pode furar os espaços controlados pelo grande capital e avançar com reformas estruturais a favor do campo do trabalho. O cenário internacional está muito melhor hoje do que em 2018, principalmente nas vizinhanças de nossas fronteiras continentais. Na Bolívia, no Equador, no Chile, na Argentina, para além da Venezuela, a direita reacionária está em declínio, quando não emparedada. Já não há Trump, e a China se impõe sobre o ódio e a aversão ideológica deste governo militar miliciano. Não é pouca coisa, e é por aí que devemos encontrar o estímulo para retomar o que foi perdido nas sequelas da conciliação de classes durante o governo em que o popular e o democrático tiveram oportunidade histórica de impor valores permanentes por cima de um assistencialismo de curto prazo. Luta que segue, portanto, pois a história vai voltar a estar do nosso lado. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o dirigente do PSTU e membro de base do CSP com Lutas, Ciro Garcia. Ciro Garcia, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes do Faixa Livre. É sempre uma satisfação enorme poder participar aqui dessa tribuna de luta democrática, principalmente em momentos tão complicados como esse que estamos vivendo nesse momento no nosso país. Ciro, muito obrigado por você mais uma vez dialogar aqui conosco no Faixa Livre. Ciro, o caos social no Brasil se amplia na mesma velocidade em que cresce o número de mortes pela Covid-19 no país. Já temos cerca de 2.500 vítimas fatais dessa doença a cada 24 horas, que é amplificada pela tragédia que é o governo federal. Não há liderança, não há responsabilidade, não há sequer respeito ao sofrimento alheio. O negacionismo impera, a economia segue ladeira abaixo e o número de pessoas em situação de extrema pobreza cresce de maneira absurda.
Dá para classificar o que está acontecendo no Brasil atualmente, Ciro? Na verdade, Anderson, os dados são mais graves, né, que isso, porque nós já tivemos, inclusive, agora recentemente, um dia que passou das 4.000 mortes e se estabeleceu acima das 3.000 mortes já há algum tempo. É um absurdo, né? Eu digo que a gente tinha o pior governo para enfrentar uma situação como essa, de uma pandemia, um negacionista, mas mais que isso, uma pessoa que não tem nenhum comprometimento com a vida humana, principalmente com os setores mais pobres, com os setores mais vulneráveis, né? E é um verdadeiro descalabro, né? O que nós estamos vivendo no nosso país. A gente tem aí o sistema de saúde à beira de um colapso, né? Nós temos uma crise econômica brutal e aí o governo federal, em conluio com o Congresso Nacional, vota um auxílio emergencial ridículo de R$ 250, que não alcança nem metade da cesta básica, segundo dados do DIEESE, né? E você, além de tudo, além de enfrentar um governo federal negacionista, né, e completamente descomprometido com a saúde da população trabalhadora brasileira, você ainda tem governos e prefeitos que tomam medidas à meia boca, né? Governos que, na verdade, tomam medidas paliativas, que não enfrentam, de fato, né, a questão da pandemia. E óbvio que por trás do negacionismo de Bolsonaro e dessas medidas, né, capengas dos governadores e prefeitos, está a pressão do empresariado, né, que dá muito mais importância ao seu lucro do que à vida humana. Então, nós, para revertermos essa situação, precisamos sim de uma quarentena geral no nosso país, né, de pelo menos 20 a 30 dias, segundo, né, os epidemiologistas, com um auxílio emergencial que de fato dê condições para as pessoas poderem cumprir com fazerem esse lockdown, e auxílio também para os micro e pequenos empresários, né? Então, são medidas que têm que ser tomadas, licença remunerada para os trabalhadores, só funcionar efetivamente setores essenciais, e setores essenciais mesmo, no caso, por exemplo, tem que ser o que é essencial hoje? É o que está voltado para o combate à pandemia. Essencial é você produzir, por exemplo, insumos, né, para poder garantir que o SUS possa se dedicar à saúde das pessoas. É fazer reconversão na indústria, quebrar patentes e permitir que as pessoas, por exemplo, possam, que empresas possam fabricar vacina, aquelas que têm condições de fazer uma reconversão, e isso passa por uma quebra de patentes. Então, eu acho que esse conjunto de medidas que poderão resolver a nossa situação. E óbvio que tudo isso tem que tirar de quem tem, que é tirar dos ricos, coisa que não se faz aqui nesse país. É taxar as grandes fortunas, é taxar o lucro das grandes empresas, e a partir daí nós temos condições de garantir todas essas medidas, por recursos tem. Agora, os recursos sempre vão para os cofres dos grandes empresários e dos banqueiros desse país. A respeito justamente desse cenário trágico, Ciro, vocês do PSTU lançaram um artigo chamado Reflexões sobre a evolução do colapso sanitário provocado pela Covid-19 no Brasil, onde avaliam tudo o que se coloca diante desse drama brasileiro. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre as conclusões que vocês chegaram nesse artigo. Fala um pouquinho sobre ele, por favor. De alguma forma eu acabei me antecipando, né, na pergunta anterior sobre algumas coisas, mas objetivamente, né, o que a gente coloca nesse artigo é a tragédia, né, que nós estamos vivendo, onde você tem, por um lado, um governo federal negacionista, totalmente irresponsável, onde você tem também atitudes irresponsáveis das outras instituições, como, por exemplo, a liberação aos cultos religiosos pelo ministro Cássio Marques, lá do Supremo Tribunal Federal, ou a questão você, em plena pandemia, aprovar um orçamento, né,
para o país que vise muito mais as emendas eleitoreiras, né, dos deputados, principalmente dos deputados ligados ao Centrão, que hoje dão base de sustentação ao governo Bolsonaro, do que voltado para a necessidade, tirando verbas, inclusive, da saúde, né, no momento de pandemia, tirando verbas da educação. Então, isso por um lado, né, e por outro lado, a insuficiência das medidas que são tomadas por aqueles que dizem, né, que respeitam a ciência, como é o caso do Dória, lá em São Paulo, como é o caso aqui do Eduardo Paes, na Prefeitura do Rio, porque no governo do Rio de Janeiro nós temos um negacionista igual ao Bolsonaro, que é esse Cláudio Castro, né? Então, na verdade, é um governo estadual negacionista, tanto quanto a presidência da República, mas nós temos o Eduardo Paes tomando esse tipo de medidas, né? Que, na verdade, são medidas paliativas, totalmente insuficientes, né? E, enquanto isso, a pandemia só vai aumentando. Então, já coloquei anteriormente, nós tínhamos que fazer um lockdown para valer aqui no nosso país, um lockdown nacional de 20 a 30 dias pelo menos, e garantir as condições para que as pessoas possam efetivamente participar do lockdown. Isso significa um auxílio emergencial decente, não essa esmola de R$250, isso é absurdo, e é tão triste a realidade nossa que a gente vê que mesmo esses R$250 ainda vai colocar comida na mesa de muita gente nesse país, né? A nossa tragédia é muito grande, mas nós temos condições, porque dinheiro existe. Agora tem que tirar dinheiro de quem tem que tirar dinheiro de banqueiro, tem que tirar dinheiro dos grandes empresários, tem que tirar dinheiro dos novos milionários que estão entrando na lista da Forbes em plena pandemia aqui no nosso país, né, para que a gente possa tomar essas medidas. E, para isso, nós temos que enfrentar o empresariado, temos que enfrentar os ricos e fazer com que eles paguem pela crise, né? Mas, lamentavelmente, é muito mais fácil tomar esse tipo de atitudes, ou negar por um lado, como foi o governo federal e o governo estadual, ou fazer medidas demagógicas, como faz o prefeito, como faz o Dória, e, enquanto isso, quem paga é a população, principalmente a sua parcela mais vulnerável, que são os desempregados, que são a maioria, né, da população das favelas, compostas em sua esmagadora maioria de homens e mulheres negras, né, e que passando por todos os tipos de dificuldade. É o problema de uma forçação de barra para se voltar às aulas presenciais, quando se sabe que as crianças, elas são portadores, elas promovem contágio, né? E vão contagiar pessoas da família, vão contagiar pessoas de grupos de risco, inclusive, e ao mesmo tempo não tem vacinação. Ao mesmo tempo, a vacinação anda a passo de cágado porque esse governo irresponsável, criminoso e genocida deixou de comprar vacinas lá atrás, ficou politizando, preferindo brigar com o Instituto Butantan e com o governo em relação à Coronavac. Bom, uma série de absurdos que, se nós estivéssemos num país sério, esse cara não estava no Palácio do Planalto, ele estava na cadeia, que é o lugar que em algum momento eu tenho certeza que ele vai chegar. Uma dúvida que cresceu ainda mais nos últimos tempos, Ciro, se refere à possibilidade de o Jair Bolsonaro implementar um autogolpe com apoio das Forças Armadas e das corporações policiais. Há quem diga que os militares estão absolutamente comprometidos com a ordem democrática, mas eu te confesso que não estou muito convencido disso não. O bolsonarismo cansa de dar mostras do seu desejo autoritário. É possível confiar em militares se atendo ao texto constitucional, Ciro? Está descartada a possibilidade de um golpe até 2022, na sua opinião? Olha, Anderson, descartada de maneira nenhuma, porque o governo Bolsonaro, ele flerta com autogolpe desde o dia que tomou posse, né? Mas uma coisa é o Bolsonaro, outra coisa são as Forças Armadas. Eu também, como você, não tenho toda a tranquilidade de que as Forças Armadas estão integralmente comprometidas com a manutenção da ordem constitucional. Eu acho que lá dentro das Forças Armadas tem muitos, né, que flertam com um golpe como o Bolsonaro. Só que para se dar um golpe, Anderson, não basta só a vontade, né, de um fascista como o Bolsonaro, né? Não basta só a vontade do seu autoritarismo, a sua prepotência.
O golpe de 64 aconteceu aqui no nosso país, se estabeleceu por 20 anos, porque ele era apoiado pelo empresariado, né? Por boa parte do empresariado, pela classe média, né? Pela Igreja Católica, que promoveu as marchas com Deus pela família e pela liberdade. Ou seja, ele tinha uma base social, querendo ou não querendo, tinha uma base social. Hoje é completamente diferente, cada vez mais o governo Bolsonaro vai perdendo, né, prestígio na população, vai diminuindo o seu apoio e, apesar dos seus esforços, antes de ontem mesmo ele fez um almoço aí com 20 empresários lá em São Paulo e tal, mas teve um setor importantíssimo no empresariado que soltou há poucos dias atrás um manifesto, né, ali contendo pessoas do sistema financeiro ligados ao Banco Itaú, uma série de setores importantes do empresariado, colocando categoricamente um basta, né, em relação a toda esses desmanda, todos esses autoridades, toda essa incompetência desse governo que nós temos hoje lá no Palácio do Planalto. Então, esse conjunto de coisas é que me permite, né, colocar aqui para os nossos ouvintes do Faixa Livre, de que não está fácil. Ele agora mesmo arrumou uma crise, ele se desgastou com as Forças Armadas, porque na verdade ele queria rugir, né, no aniversário do golpe, que inclusive foi estimulado, né, por ordem oficial do Braga Neto, mas no ano passado também, pelo que saiu, o Fernando lá também, né, teve comemoração do golpe. Eles querem reescrever a história de alguma forma, né, mas na verdade ele não queria só isso, ele queria muito mais que isso, ele queria mostrar que o meu exército, né, estava perfilado com ele, e ele acabou se enfraquecendo nessa situação. Ele acabou tendo que, ao nomear os novos comandantes das Forças Armadas, teve que engolir, por exemplo, no Exército, um militar que há poucos dias tinha dado uma entrevista no Correio Brasiliense totalmente contrário às diretrizes desse governo. Ele tinha um candidato, inclusive, que era alguém ligado, que atua lá no Nordeste, e ele não teve forças para bancar, ou seja, ele se enfraqueceu, porque tem um setor das Forças Armadas que está começando a perceber que esse governo está indo ladeira abaixo e ela está indo junto. Agora é óbvio que tem o corporativismo, tem as boquinhas, são 6 mil cargos. Nem na época da ditadura eu acho que tinha tanto militar ocupando boquinhas aqui no nosso país. Então, esse pragmatismo também funciona. Mas daí a isso via a se consubstanciar num apoio a um golpe, vai uma diferença muito grande. O que ele ainda tem são aí a tentativa, não é que ele tem se esforçado muito, né, no sentido de as baixas patentes, principalmente as polícias militares, as milícias, né, porque ele é um governo de milicianos, então tudo isso aí, sem dúvida alguma, são bases de apoio, mas isso não é muito pouco para você ter uma sustentação social para um golpe, para um autogolpe, entendeu? Esse cara daqui, eu espero que antes de 2022, né, vai ser apenas página virada da história, como o pior presidente que esse país já teve desde a proclamação da República. Enquanto o debate se acirra, Ciro, os parlamentares seguem legislando, privilegiando seus próprios interesses e os daqueles que os financiam. O Congresso aprovou a aquisição de vacinas contra a Covid-19 por empresas, antes que o Programa Nacional de Imunização atenda integralmente aos grupos prioritários, ou seja, é mais uma vez o capital se colocando à frente da vida dos brasileiros. Quem tem dinheiro consegue se imunizar antes da maioria da nossa população. É mais uma lei criminosa essa aprovada pelo Congresso, Ciro. Como diz o professor da UFRJ, Leonardo Valente, é o necroliberalismo atuando. Sem dúvida, Anderson, essa lei é um absurdo, né? É exatamente, mas é a cara, né, do capitalismo e principalmente do capitalismo brasileiro. Vidas importam, vírgula, desde que você tenha dinheiro para pagar, né? É assim que é tratado, por exemplo, a questão da crise dos leitos em UTI, quando
você tem leitos em UTI, por exemplo, na rede privada, sobrando, e as pessoas morrendo por falta de leito na rede pública. Então isso aí é uma outra medida que tem que ser tomada, que é a estatização dos leitos privados, né, sob controle do SUS. Não estou falando nenhum absurdo, a Espanha fez isso para combater a pandemia, isso é uma medida, inclusive, dentro do próprio capitalismo, mas que aqui é o contrário, aqui o SUS aluga leitos de UTI da rede privada, pagando mais que o normal, ou seja, mais uma vez privilegiando o lucro desse setor do empresariado. Então, essa lei é um absurdo. Eu espero que alguém que questione, inclusive, a sua constitucionalidade, porque ela, para mim, é a demonstração inequívoca do que é o capitalismo brasileiro, né? O descaso em relação à vida da população trabalhadora, principalmente da sua parcela mais humilde, e preservar os interesses dos ricos e poderosos, com essa justificativa, né, demagógica de que, ao poderem também imunizar seus empregados, estaria ajudando ao combate, né, da erradicação da doença. E quando, na verdade, isso é uma falácia, porque os critérios estabelecidos de vacinação, eles respondem, né, a determinados critérios estabelecidos pelos setor da saúde, né, que mostra prioridades, não só essa questão da idade, de grupo de risco, a questão de quem é portador de comorbidades, bom, toda uma série de coisas. E esse projeto aí é nada mais nada menos que um projeto descarado de fura-fila, a cara do empresariado brasileiro. E esse orçamento de 2021 indecente aprovado pelo Congresso, Ciro? O Ministério Público já pediu para o Tribunal de Contas da União alertar o presidente Jair Bolsonaro sobre a possibilidade de crime fiscal, caso ele aprove esse orçamento, que engordou os recursos para as emendas parlamentares e as Forças Armadas, além de tirar da saúde, da educação, do meio ambiente, do censo demográfico. O problema, Ciro, é que o ex-capitão tem feito de tudo para se blindar de qualquer possibilidade de impeachment. Ele participou na última quarta-feira de um jantar com representantes de algumas das maiores empresas do Brasil, entre eles o André Esteves, do Banco BTG, o Luiz Carlos Trabuco, do Bradesco, o Flávio Rocha, do Grupo Guararapes, isso para citar apenas 3 dos 20 que estiveram presentes no encontro. Em um cenário como esse, de tentativa de entendimento entre o capital hegemônico e o Bolsonaro, um impeachment por crime fiscal parece mais conto da carochinha, Ciro. Infelizmente, eu tenho que concordar plenamente com você, Anderson. Na verdade, o Bolsonaro hoje, inclusive, está na mão do Centrão, né? E quem está promovendo essa proposta de orçamento absurda são exatamente os parlamentares encabeçados pelos parlamentares do Centrão. Então, quer dizer, eles querem tirar verbas da saúde no momento que nós estamos em plena pandemia, da educação pública, não só do setor da educação básica, mas também das universidades públicas, acabar com a possibilidade do censo, né? Isso gerou uma crise, inclusive, que culminou com a saída da presidente do IBGE, e que é deixar a gente completamente sem diagnóstico, é deixar um país completamente sem possibilidade de você poder produzir políticas públicas sabendo qual a realidade do país. É um crime, né? Essa questão da inviabilizar o censo, ou seja, uma série de medidas que estão sendo tomadas, né, para favorecer, como você falou, as Forças Armadas, que estão sendo ultra privilegiadas nesse governo, né, além das boquinhas, né, nas empresas estatais, né, e nos cargos de governo. Você tem aí, volta e meia, denúncia na imprensa, né, dos seus cardápios, né, daquilo que está sendo comprado, né, para os militares. E te garanto que isso aí é para o alto escalão, porque, o soldado raso que está lá na base, que é o filho da classe trabalhadora, que é o ligado à classe trabalhadora, ele está comendo um rancho lá, entendeu? Igual o povo aqui. Mas esse alto escalão que é ligado, né, às classes dominantes, estão passando aí, né, deitando e rolando com essas verbas que estão sendo liberadas aí para eles a todo instante. O que acontece de contraditório, né, é que esse orçamento ele enseja pedalada fiscal,
ele embute pedalada fiscal, que foi exatamente aquilo que derrubou a Dilma Rousseff, né? Muita gente pensa que a Dilma caiu por conta dos escândalos, do Mensalão, do Petrolão, da Lava Jato. Não, o problema da Dilma foi a questão da pedalada fiscal, né? Execução orçamentária do Executivo sem a devida aprovação do Legislativo. Mas aqui, de uma outra maneira, também enseja uma pedalada fiscal. E dizem, né, que o Centrão, ele, além de colocar o preço lá em cima, quando ele vê que o governo está descendo na ladeira abaixo, ele vai até a beira do túmulo, mas ele não pula junto, né? Então, isso aí, de que o impeachment está descartado, eu concordo com você que, a princípio, é isso que está acontecendo, não é a hipótese mais provável. Agora, se aumenta a insatisfação, se a popularidade do governo começa a cair a níveis maiores do que caíram até agora, e principalmente por um detalhe, que é a grande contradição que nós temos, é a impossibilidade, fruto da própria pandemia, de mobilizações de rua, né, para poder, de fato, potencializar a luta pelo fora Bolsonaro e Mourão, né? Mas essas coisas não estão dadas. Ali no Paraguai, em plena pandemia, teve mobilizações enormes, entendeu? Nós estamos vendo em outros lugares. Então, a gente tem que, trabalhando com cenários, não é o cenário mais provável, tá? Mas nem te diria que é um cenário que esteja plenamente descartado. Nós falávamos sobre desigualdade, Ciro, e aquele ranking da revista Forbes mostrou que, no último ano, 20 brasileiros entraram para a lista de bilionários, que agora são 65, ampliando suas fortunas em 85 bilhões de dólares, isso em meio a uma pandemia, com as pessoas morrendo de fome e sem auxílio do Estado brasileiro. O capitalismo assume sua face mais cruel em tempos de crise, Ciro. Olha, Anderson, eu acho que a pandemia ela tem servido para demonstrar a única coisa que o capitalismo pode oferecer para a classe trabalhadora, que é a barbárie, é a miséria, é a exclusão social, é o aumento da desigualdade brutal, né? E, lamentavelmente, nós assistimos isso com o empobrecimento da própria classe média, né, que muitas vezes dá base, né, para esses governos de direita, não só como Bolsonaro aqui, Trump lá nos Estados Unidos e em outros lugares, por não perceberem, né, que na verdade é o sistema capitalista que faz com que elas estejam passando por esse processo de deterioração das suas condições econômicas, das suas condições de vida, por conta de uma crise que está aberta desde 2008 e que não foi fechada, e que eles fazem que quem paga essa crise sejam os trabalhadores, os pobres, entendeu? Incluindo aí, né, os setores da classe média que não tem muita consciência de qual é o seu real papel na sociedade, né? Eles são trabalhadores, fazem parte do proletariado, mas eles pensam que estão no andar de cima, né? Aquela metáfora, né? Aquele cara que come sanduíche de presunto e arrota caviar, não é isso? Bom, mais concretamente, existe um setor cada vez mais minoritário que tem lucrado e muito. E nós vivemos num país que não existe, por exemplo, imposto sobre grandes fortunas. Esse é um absurdo. Nós estamos aí aumentando, engordando a lista da Forbes, né, com brasileiros que cada vez mais, um número maior de bilionários brasileiros, e esses caras aqui vivem num país onde não existe imposto sobre grande fortuna. E um país que é um dos mais desiguais do mundo, só comparáveis a países da África, sendo um país muito mais rico, com um potencial muito maior em todo sentido, maior celeiro de biodiversidade do mundo, parque industrial, a quantidade de terras agricultáveis que nós temos, quer dizer, nós temos tudo para ser um país de primeiro mundo, somos um país de terceiro mundo, tá certo? E com uma burguesia que cada vez mais, né,
aumenta os níveis de exploração a trabalhos análogos à escravidão, né, com a precarização, com a uberização de diversos setores, né, essa coisa da introdução de novas tecnologias e tudo isso sempre no sentido de, ao mesmo tempo que avilta, né, o mercado de trabalho e as condições, né, de sobrevivência da maioria da população, vai concentrando renda na mão de uma minoria. Então, isso é um dos tantos absurdos desse sistema capitalista. Por isso, nós, trabalhadores, temos que construir uma alternativa, né? E a nossa alternativa passa pela superação desse sistema. Esse sistema não tem nada, absolutamente nada a oferecer para a classe trabalhadora, né? E por isso nós temos que derrubar esse sistema e construir uma sociedade na qual aqueles que são os responsáveis pelo trabalho, né, possam efetivamente gerir o fruto do trabalho e usufruir do fruto do trabalho, né? Então, uma sociedade socialista, porque dentro do capitalismo o que nós vamos ter é isso. E as pessoas cada vez mais revoltadas e esperando um salvador de plantão, hora de direita, hora de esquerda, hora de centro, hora de não sei das quantas, quando na verdade a classe trabalhadora tem que tomar o destino nas suas próprias mãos. Eu quero te fazer mais duas perguntas, Ciro, a respeito dessas articulações visando a sucessão do Jair Bolsonaro. Alguns líderes da dita esquerda, como Ciro Gomes e Marcelo Freixo, têm defendido a necessidade de alianças com ultraliberais travestidos de centro democrático, como Rodrigo Maia, Eduardo Paes, ACM Neto, entre outros. Eu queria saber o que você acha disso e quais danos essa retórica irresponsável pode trazer para a esquerda de fato, Ciro. Anderson, eu já coloquei aqui várias vezes no nosso programa aqui no Faixa Livre que a sociedade não está dividida em direita e esquerda, né? A sociedade se divide em classes sociais. Você tem uma classe social que é a proprietária dos meios de produção, que é o empresariado, e aqui eu estou me referindo principalmente aos grandes empresários, sistema financeiro, agronegócio, o grande setor industrial, construtoras, etc. E você tem a classe trabalhadora, né? Que é quem tem apenas a força de trabalho para poder alugar para esses proprietários dos meios de produção. Bom, diante disso, né? Quando a gente fala de esquerda e direita, já começa aí uma coisa muito confusa, né? Porque isso não estabelece critérios claros de classe. A que classes esses interesses estão sendo atendidos, né? Bom, aí a pergunta que você fez, e você já, na própria pergunta, você também emitiu, né, uma opinião. Eu acho um absurdo. Essa questão, né, da chamada esquerda, né, procurar o setor progressista do empresariado, ou no caso o centro, e sob essa retórica, né, de uma frente ampla antifascista, uma frente ampla antibolsonarista, na verdade, o que essa política expressa é, mais uma vez, a tentativa de uma reconstrução de uma política de conciliação de classe no nosso país, que já foi governo aqui, na época que o PT era o governo, onde o PT fez alianças com o MDB, com os partidos do Centrão, bom, com todos esses partidos aí, né? E com um objetivo, que era garantir, por um lado, a governabilidade, mas mais que isso, né? Garantir um governo voltado para os interesses dos ricos e poderosos. O PT se aliou com os ricos e poderosos para dar muito dinheiro para os ricos e poderosos e migalhas para a classe trabalhadora, como Bolsa Família e outras coisas. Teve algumas conquistas parciais? Teve, mas entre o que foi destinado para o andar de cima, para os grandes empresários, e o que foi destinado para a classe trabalhadora, não tem nem comparação, além do que nenhuma mudança estrutural. Então, essas alianças, né, amplas com esses setores aí que você bem citou, não vão dar em nada, e para mim são um desserviço, né, à classe trabalhadora. Eu acho que a classe trabalhadora, primeiro, nós não temos que apostar em derrubar Bolsonaro só no ano que vem nas eleições. Cada dia desse governo
à frente, lá no Palácio do Planalto, é mais um dia de ataques aos direitos sociais, aos direitos trabalhistas, aos direitos previdenciários, ao meio ambiente. É mais um dia de opressão às mulheres, aos negros, à população LGBT, aos nossos indígenas que estão sendo dizimados, ao meio ambiente que está sendo totalmente destruído. Portanto, ao invés da gente estar aqui fazendo pirotecnias, né, para uma aliança ampla que envolve setores que são setores que defendem categoricamente os interesses do empresariado, da classe dominante, o que nós tínhamos que estar discutindo era uma ampla unidade de ação, mas para colocar na rua para valer uma campanha pelo Fora Bolsonaro agora. Nós precisamos derrubar esse governo agora, o quanto antes. Nós não temos que esperar a eleição de 2022. Então, acho que essa é a tarefa que está colocada para aqueles partidos que se reivindicam de esquerda de fato. E que, lamentavelmente, grande parte deles estão mais preocupados nesse tipo de aliança que você acabou de falar aí, que além, né, das dificuldades de entendimento, nas tratativas e tal, o resultado final é uma conciliação de classe que vai favorecer, mais uma vez, o grande empresariado em detrimento das necessidades cada vez maiores dos setores explorados e oprimidos aqui do nosso país. A possibilidade de o Lula ser candidato sem romper com as reformas, dizendo que vê com bons olhos transformar Eletrobras e Caixa em empresas de capital misto, buscando a dona do Magazine Luiza para compor a sua chapa, resolve o problema da classe trabalhadora, Ciro? É a alternativa viável ao bolsonarismo, na sua opinião? De maneira nenhuma, Anderson. Acho que essa experiência o povo brasileiro já fez. O lamentável é que a tragédia desse governo Bolsonaro é tão grande que vai ter uma grande parte da população pensando, naquela lógica do menos pior, né? E aí, com todas as denúncias de corrupção e tudo que aconteceu, vai ter gente que pragmaticamente pode chegar a essa conclusão de que no tempo do Lula era menos pior, né? Porque lá pelo menos teve isso, teve aquilo. E, concretamente, esse governo, como eu já coloquei anteriormente aqui, foi um governo de conciliação de classes, um governo que não fez nenhuma mudança estrutural aqui no nosso país para favorecer de fato, né, aos setores explorados e oprimidos da população. É um governo que conciliou com o empresariado para governar para o empresariado. E agora mesmo, né, você citou aí a menção que ele fez em relação à Caixa Econômica Federal, em relação à Furna, no sentido de tentar abrir seu capital, né, transformá-las em sociedades de economia mista, para que elas possam, né, ter ações na Bolsa de Valores e tal. Mas não é só isso, né? Na verdade, o que ele está quando ele faz essa declaração, ele está querendo flertar com o mercado, né? Dizer para o mercado que ele é uma pessoa de confiança e que essa agenda do Paulo Guedes ela pode continuar, mesmo no governo lulista. Ou seja, as privatizações, né? Teve, inclusive, uma postura dele bastante covarde até, eu diria, quando foi perguntado numa entrevista que ele deu há pouco tempo aí sobre a questão da corrupção na Petrobras, que se o PT não faria uma autocrítica da corrupção que havia na Petrobras e tal, e ele disse que as pessoas indicadas politicamente não cometeram corrupção, quem cometeu corrupção foram funcionários de carreira. Como assim? Né? Até parece que numa empresa estatal os funcionários as pessoas já até podem, né, como está acontecendo lá no Banco do Brasil agora, tem um bolsonarista de carreira na presidência do banco. Mas quem coloca as pessoas nas diretorias, quem faz mesmo quando são funcionários de carreira, são os governos de plantão. Então, é uma saída fuleira, desrespeitosa ao funcionalismo da Petrobras de carreira, que não tem nada a ver com o que aconteceu lá, entendeu? São pessoas que vão lá, que dão seu sangue, que para uma empresa que é um orgulho nosso, tá entendendo? E ele me vem com uma coisa dessa, com esse objetivo, né? Primeiro, de não assumir suas responsabilidades, ponto 1, ponto 2, essa coisa da sinalização ao mercado, que vai ser uma obsessão, né? Agora, mostrar que, de novo, o mercado pode confiar. Anderson, eu utilizaria, né,
uma metáfora que eu acho que deixa bem claro qual é essa situação, que é quando o Fachin anula, né, o julgamento lá do apartamento do Guarujá e começa do zero lá em Brasília, na Justiça Federal de Brasília e tal, e aí com isso o Lula passa a ser elegível. Eu acho que, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, assim como o Poder Executivo e o Poder Legislativo, eles estão a serviço da classe dominante, estão a serviço do grande empresariado desse país. E acho que a medida tomada pelo Fachin é no sentido de que aquele jogo que está acontecendo e o Lula sentou já no banco de reserva, né? E a burguesia brasileira pode vir a sentir necessidade de lançá-lo novamente, como lançou em 2002. Nós vivíamos uma crise enorme na América Latina. A América Latina era um verdadeiro barril de pólvora e a burguesia pinça o Lula, né, como aquela pessoa que tem condições pela inserção do PT nos movimentos sociais, no movimento sindical, no movimento popular, né, a própria liderança que representava o Lula, forjada nas lutas, né, contra a ditadura e nas lutas que se deram ao longo da década de 80 aqui no nosso país, lançam, né, a figura dele, já um Lula domesticado, o Lula da carta ao povo brasileiro, que na verdade era a carta aos banqueiros e aquilo tudo, para poder segurar a onda. Então, acho que ele hoje está ali no banco de reserva e pode vir a ser uma opção da burguesia do nosso país. Agora, a solução para a classe trabalhadora, jamais. A classe trabalhadora tem que construir uma alternativa de independência de classe, né? Que não passe pela reedição aqui no nosso país de um governo de conciliação de classe que tantos prejuízos e tantos ataques e que culminou, inclusive, nesse bolsonarismo que está aí, porque muita da eleição de Bolsonaro foi uma rejeição ao PT, foi uma rejeição ao Lula e não propriamente um apoio a Bolsonaro. Então, isso não pode ser de maneira nenhuma alternativa novamente para o nosso país. Espero que a classe trabalhadora construa, de fato, uma alternativa de independência de classe, onde os partidos ligados, de fato, aos interesses da classe trabalhadora tomem, né, formem um programa, um projeto, agora um programa que rompa com essa situação. Um programa de ruptura com o sistema capitalista e que aponte no sentido da construção de uma sociedade sem explorados, sem exploradores, que é a única perspectiva de possibilidade de dignidade e de vida, né, com o mínimo de decência para a classe trabalhadora, para a esmagadora maioria da classe trabalhadora. Nesse capitalismo, o que a gente vai ter é a barbárie, independente de quem esteja lá na frente dele. Ciro Garcia, eu quero mais uma vez te agradecer por esse diálogo aqui conosco no programa, te desejar um ótimo final de semana e deixar também o meu abraço. Eu aqui agradeço, Anderson, mais uma vez essa oportunidade de estar aqui dialogando com você, com os ouvintes do Faixa Livre, e como eu já coloquei no início, na abertura do programa, o Faixa Livre é uma tribuna de luta, é uma tribuna democrática e extremamente necessária nos dias em que nós estamos vivendo hoje no nosso país. Então, um grande abraço para você, para os ouvintes do Faixa Livre, e um ótimo fim de semana aí para todo mundo. Conversamos aqui com o dirigente do PSTU e membro de base do CSP com Luta, Ciro Garcia. Eu, mais uma vez, retomo a leitura dos recados que vocês ouvintes nos encaminham pelo nosso e-mail, pelo nosso site, pelas nossas redes sociais. No nosso site, na entrevista que nós fizemos com Alexandre Sames, lá no início do mês passado, o Pedro Miguel diz o seguinte: uma exposição de ideias e práticas políticas que escapam do lugar comum defendido pelos socialistas de Estado e demais ativistas, que se encontram conformados, resignados e compactuados com a dita política democrática representativa. Parabéns, Alexandre Sames, que você seja mais frequentemente convidado pela produção do programa Faixa Livre, quiçá um convidado semanal, a exemplo de vários carreiristas do Legislativo que semanalmente são entrevistados. Assim, os ouvintes terão a oportunidade de um contraponto um pouco mais equilibrado. Pedro, que bom que você gostou da entrevista com o Alexandre Sames, mas eu só discordo de uma coisa que você falou. A gente não tem nenhum entrevistado semanal aqui no Faixa Livre.
Você que escuta aqui o Faixa Livre todos os dias sabe que a Celeste faz um rodízio grande aqui entre os entrevistados, não é isso, Pedro? De toda forma, te agradeço demais a audiência e fico feliz por você ter gostado da entrevista com Alexandre Sames. Um abraço para você, Pedro. Agora, tem um outro comentário aqui a respeito da entrevista com Alexandre Sames, o Fábio Pacheco Alcântara. É sempre bom ouvir e aprender com o professor Alexandre Sames. Ele foi fundamental na minha formação. Fábio, fico muito feliz por você ter gostado também da entrevista que nós fizemos com o professor. E, de fato, é uma voz muito importante para ser pautada aqui no nosso Faixa Livre e nós sempre vamos tê-lo aqui, participando do nosso programa, tá bom? Te agradeço demais, Fábio, o recado. A Mirtes Cohen, eu apoio o Faixa Livre, bom dia. Bom dia para você também, Mirtes, espero que você esteja nos ouvindo hoje. A Marilda da Silva Ribeiro de Souza, pelo YouTube. A Lígia está certíssima, há 2 pesos e 2 medidas. É muito fácil falar, fiquem em casa para quem tem seu dinheiro certo todo mês, mas para nós que precisamos sair para trabalhar, temos que ser muito fortes. É verdade, Marilda. Ela se refere aqui à entrevista que nós fizemos com a médica e professora da UFRJ, Lígia Bahia. É muito necessário que as pessoas respeitem essa necessidade de isolamento social, mas é muito evidente também que a população pobre do nosso país, infelizmente, por conta da falta de assistência devida do governo federal, tem de sair para ganhar o pão de cada dia. Nesse caso, é o governo que tem de agir e dar um auxílio emergencial decente para a população, não é isso, Marilda? Agradeço demais mais uma vez o teu recado. A Luzia Mercedes Gomes. Realmente muito bom o texto do jornalista Ascânio, do jornal o Globo. Anderson, agradeço pela leitura do meu comentário e minha solidariedade às mulheres que participam do programa de hoje. Parabéns! O comentário da Luzia é em referência ao programa que nós fizemos no Dia Internacional da Mulher, no dia 8 de março. Que bom que você gostou das entrevistadas, Luzia. Vocês mulheres merecem um espaço muito maior aqui no nosso programa. Eu te agradeço demais o comentário, tá bom? O Vanderlei Moraes, pelo Twitter, responde aqui o título da entrevista da Lígia Bahia, que era "Classe empresarial é a favor da morte". Ele diz: não tenha dúvida sobre isso. De fato, Vanderlei, o nosso grande empresariado não tem o menor respeito pela classe trabalhadora, não quer nem saber se as pessoas vão sair, vão se infectar pelo coronavírus. Essa é que é a verdade. Obrigado pela tua audiência e pelo teu comentário, tá bom, Vanderlei? O Alan, pelo YouTube. Oi, Nildo. Acredito em ti e por isso vou apoiar o Faixa Livre. Nildo Ourix é a voz mais lúcida e crítica do Brasil e do mundo. Camaradas, estamos juntos. O Alan se refere aqui ao vídeo em que o Nildo Ourix reafirma o seu apoio ao Faixa Livre. Eu te agradeço demais, Alan, pelo teu comentário e também pela sua ajuda aqui ao nosso programa e reafirmo a necessidade de vocês, ouvintes, que têm condições de nos ajudar aqui a manter o Faixa Livre no ar, oferecendo as suas contribuições na nossa conta, que tem a chave Pix como ouvinte@programafaixalivre.com.br. Agradeço demais o seu comentário, tá bom, Alan? E caso vocês queiram entrar em contato aqui conosco no programa, podem enviar as suas mensagens pelas nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram, pelo nosso canal no YouTube, que é o Faixa Livre, pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pelo nosso e-mail, que é o ouvinte@programafaixalivre.com.br. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos já já. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora nós temos uma importante entrevista com o governador do Maranhão, Flávio Dino, do PCdoB. Flávio Dino, bom dia. Bom dia, é um prazer falar com você, Anderson, e quero cumprimentar todos os ouvintes. Flávio Dino, muito obrigado por mais uma vez você se dispor a dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Governador, o Brasil está em uma trajetória absolutamente sem rumo. Na gestão do Palácio do Planalto, nós temos um político inepto, o presidente Jair Bolsonaro, que está entregue aos desejos dos ultraliberais, ameaça colocar em prática seu projeto autoritário gestado desde o início do mandato e, como se isso não bastasse, lidera um projeto genocida em meio a uma pandemia. Temos mais de 340 mil mortos e as previsões dos especialistas são as piores possíveis. Além do negacionismo do ex-capitão, não há qualquer liderança no combate à Covid-19. Como é que o senhor tem analisado esses pouco mais de 2 anos e 3 meses de governo de Jair Bolsonaro, governador? Você fez uma síntese de um conjunto de desacertos que revelam que há muita coerência no presidente da República, ou seja, tudo aquilo que ele pregou a vida inteira, infelizmente ele tem feito, no sentido de destruição, no sentido de ausência de humanismo, de cuidado com as pessoas.
Isso está expresso nessas desorganizações todas que vemos em vários planos, desde a questão econômica, que já vinha mal desde antes da pandemia, até agora esse auge do descontrole sanitário, levando a que nós tenhamos tanto sofrimento, tantas dores, tantas lágrimas derramadas na nossa pátria. Essa coerência do presidente da República faz com que nós tenhamos hoje, infelizmente, uma situação muito difícil no que se refere ao panorama internacional, uma vez que o Brasil ficou muito isolado, e isso tem causado danos muito expressivos, por exemplo, na dificuldade de obtenção de vacinas na esfera internacional, danos no que se refere à questão social, porque nós temos desemprego e fome, insegurança alimentar. Houve a irresponsável interrupção, desumana interrupção do auxílio emergencial, como nós sabemos, e agora essa retomada absolutamente insuficiente, e esses danos sanitários que estão traduzidos nesse vergonhoso desempenho, que só não é pior por conta do SUS, do Sistema Único de Saúde, que tem atendido a nossa população. Então eu lamento muito que o Brasil esteja nesse caminho de trevas, de escuridão. Temos que ter muita determinação para enfrentar e vencer essa quadra de dificuldade. Junto ao aspecto relativo ao combate à doença propriamente dita, governador, nós temos também os efeitos sociais deletérios que a pandemia tem provocado. Um deles é a fome, já que boa parte dos brasileiros não pode sair de casa para garantir seu sustento, e esse auxílio emergencial oferecido pelo governo de R$ 150 em muitos casos é um assinte. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, em 6 meses o número de brasileiros que vivem na pobreza quase triplicou. Metade da nossa população vive em condição de insegurança alimentar. A situação é gravíssima, governador. Por que o senhor acha que o governo federal não se movimenta de maneira efetiva para conter esses indicadores sociais assustadores que estão colocados? Porque é um governo de poucos e para poucos. É um governo que governa para os mais ricos. Você pega os temas que o governo abraça, como, por exemplo, armas. Vamos legalizar milhares de armas. Ora, quem é que tem dinheiro hoje para comprar uma arma, gastar R$5 mil, R$10 mil, comprando arma, comprando bala, comprando munição? É 1% da população, 0,5% da população. Então, até as pautas que são erradas que o governo abraça é interesse de uma meia dúzia de pessoas. Na questão econômica mesmo, nós vemos uma gestão que, muito preocupada com os tais dos mercados, interesses econômicos poderosos, que levam a que o Brasil, estranhamente, seja um dos poucos países em desenvolvimento no mundo que se opôs à quebra de patentes das vacinas no âmbito da Organização Mundial do Comércio. Ou seja, não estão preocupados com a massificação, com a democratização do acesso à vacina. E colocam no lugar essa ideia de que, por conta do dinheiro, pessoas mais ricas podem comprar vacina e desprezar os grupos prioritários que estão esperando na fila serem vacinados. Então são exemplos, Anderson, que mostram que esta é a razão principal. É um governo feito para poucos, é um governo dos mais ricos, para os mais ricos, com um projeto antinacional e antipopular. Justamente para combater esse drama, governador, o senhor lançou, na última segunda-feira, o programa Comida na Mesa, uma iniciativa para auxiliar o combate à extrema pobreza no estado do Maranhão. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essa iniciativa, como ela se dá, quantas pessoas o programa alcança e comentasse também o retrato da população aí do Maranhão no que diz respeito ao acesso a condições dignas de sobrevivência em meio a essa pandemia, por favor. O Maranhão é um dos estados que, historicamente, é exemplo e vítima das desigualdades sociais e regionais que o país possui. Então, desde sempre, tem indicadores sociais muito
desafiadores permanentemente. A pandemia agudiza isso, a pandemia sublinha o efeito terrível das desigualdades sociais. Daí nós estarmos nesse momento empenhados muito firmemente no combate à crise sanitária. Tanto é que o nosso estado é aquele que tem a menor taxa de pessoas falecidas, de óbitos, por 100 mil habitantes ou por milhão de habitantes, ou seja, proporcionalmente, no país, o que mostra essa priorização que nós fazemos, mas, ao mesmo tempo, no mesmo plano, sempre cuidando realmente de aspectos socioeconômicos. Então, nós adotamos medidas aqui de estímulo, de proteção a micro e pequenas empresas, por exemplo, adiando impostos, medidas de estímulo a compras com cartão chamado Minha Casa Melhor, em que os beneficiários recebem esse cartão com R$600 para irem no comércio, comprar um eletrodoméstico, comprar um móvel, comprar gás de cozinha. Fizemos esse programa já há mais de mês e meio, e estamos distribuindo toda semana esses cartões, visando ativar a economia. Agora, semana que vem, vou pagar a primeira parcela do 13º dos servidores públicos estaduais, exatamente para proteger as suas famílias, mas também para colocar dinheiro para girar na economia e, evidentemente, neste conjunto, nesse contexto, a preocupação especial com a extrema pobreza, que é a destinatária do programa Comida na Mesa. Inicialmente, nós vamos tomar medidas relativas ao acesso mesmo à alimentação. Então, nós estamos já distribuindo, chegamos perto de 400 mil cestas básicas entregues à população por intermédio do Corpo de Bombeiros. Eu determinei a abertura de mais restaurantes populares, porque nós temos 55 do governo do estado funcionando aqui. Mandei abrir mais 10, determinei, autorizei a abertura desses restaurantes e introduzimos também o jantar, uma segunda refeição. Almoço e jantar R$1. O jantar R$1 para que 15 mil refeições por dia sejam asseguradas por intermédio desses restaurantes populares. O Comida na Mesa também tem um Vale Gás, além do cartão Minha Casa Melhor, que pode ser usado também para gás de cozinha. Nós vamos fazer o Vale Gás, são 3 meses de Vale Gás para os 115 mil cadastros do Cade Único que tem uma menor renda, e há medidas de apoio à agricultura familiar. Compras, Procaf, que é o nosso programa de compras de agricultura familiar, equipamentos para agricultura familiar, também para estimular a produção de alimentos e melhorar a renda dos agricultores familiares. Então, é um programa que envolve um conjunto de ações. A execução dele já começou, no que se refere a cestas básicas. Semana que vem, essa ação relativa ao restaurante popular, ao jantar R$1 também começa, e com isso nós vamos expandindo esse colchão de proteção social aos mais vulneráveis no nosso estado. Governador, são iniciativas absolutamente necessárias e fundamentais a serem tomadas por um gestor minimamente responsável pela sua população. O que impressiona é como o governo federal não toma esse tipo de atitude. É aquilo que dizia há pouco, Anderson, é a desumanização, né? Um líder político, um presidente da República que faz piada, que ri de mortes, que diz que é mimimi, que diz que é gripezinha, aí alguém vai dizer, não, mas foi uma coisa antiga. Não, ontem ele disse que não era para chorar o leite derramado. Não é leite derramado, é sangue derramado. São vidas perdidas. Então são mensagens realmente de alguém que tem uma formação política absolutamente disparatada e, ao mesmo tempo, problemas pessoais, eu diria, porque isto é o único do planeta. Não tem outro chefe de Estado, chefe de governo, que tenha rido no dia que houve o recorde de 4.200 óbitos. Ele chega na porta lá do Palácio da Alvorada, no famoso cercadinho, e ri, acha graça. Então é preciso ter pelo menos decoro, né? Se não tem, às vezes não tem eficiência, não tem competência, não tem talento, não tem capacidade cognitiva, enfim, mas tem que ter pelo menos vergonha, decoro, pudor, respeito pelas famílias.
E tudo isso, infelizmente, faz falta neste que atualmente é o presidente da República. O Supremo Tribunal Federal, governador, tem tentado combater essa retórica negacionista do presidente da República, preocupado única e exclusivamente com os efeitos econômicos da pandemia, mas apenas no que tange os interesses do capital hegemônico. Só que há uma divisão clara no STF. Enquanto o ministro Marco Aurélio nega uma ação do Jair Bolsonaro contra as restrições de circulação de pessoas adotadas em alguns estados, o ministro Cássio Nunes Marques, indicado pelo ex-capitão para a Corte Suprema, decidiu autorizar cultos em igrejas e templos religiosos no domingo de Páscoa, algo que surpreendeu seus pares, que acabaram levando essa discussão ao plenário. Essas iniciativas contraditórias dos magistrados não têm confundido a população, governador? Como é que o senhor tem analisado a atuação do Supremo nessa pandemia? Desde o começo, o Supremo Tribunal Federal tem tido uma atitude mais positiva em relação a outras instituições. Eu afirmo a todos que nos ouvem que o quadro seria muito pior se o Supremo Tribunal Federal não tivesse, em vários momentos, dado razão aos governadores. Isso desde lá de trás, as medidas preventivas que o presidente da República pretendia impedir que governadores e prefeitos agissem e perdeu no Supremo, até no caso aqui do Maranhão eu posso dar várias situações em que nós fomos ao Supremo e tivemos medidas fundamentais. Por exemplo, o governo federal requisitou, apreendeu, confiscou respiradores do governo do Maranhão. Nós fomos ao Supremo e vencemos. Depois nós obtivemos o direito a comprar vacinas. Depois nós agora recentemente tivemos que entrar no Supremo para que nossos leitos voltassem a ser habilitados no SUS, porque haviam sido desabilitados pelo Ministério da Saúde, ou seja, deixaram de receber recursos federais de cofinanciamento e passaram a ser financiados exclusivamente com recursos estaduais, contrariando a lei do SUS. Então, de um modo geral, o Supremo, evidentemente, tem as suas imperfeições, mas considero que tem acertado muito mais do que errado. E isso me refiro ao colegiado. Porque o Supremo é um colegiado de 11. Então, eu analisando essa situação, identifico esse papel muito importante do Supremo, desde o início, há um ano e pouco, assim como também em muitos momentos do próprio Congresso. Por exemplo, o Congresso acertou no auxílio emergencial de R$600. Errou agora no auxílio emergencial de 150. Então, você tem que reconhecer os acertos e sublinhar os erros. Veja que ano passado, Anderson, o Bolsonaro queria fazer um auxílio emergencial de R$200. E o Congresso Nacional foi lá e disse, não, R$200 não pode, fixou em 600. Agora, infelizmente, houve esse retrocesso. O nosso partido, o PCdoB, foi, inclusive, ao Supremo. Nós temos uma ação judicial que está lá no Supremo Tribunal Federal, pedindo que não haja esse limite tão baixo para o auxílio emergencial. O relator é o ministro Marco Aurélio. E eu espero que também nesse aspecto o Supremo tenha uma decisão positiva, porque isso é vital para que a gente não tenha um quadro ainda pior. Porque já temos um quadro muito triste, muito difícil, muito angustiante, e se não tivesse esse apoio de um modo geral das decisões do Supremo, hoje nós estaríamos seguramente chegando perto de 1 milhão de mortes, porque não há um comando nacional efetivo para conter a pandemia do coronavírus. Agora, governador, não caberia uma ação mais contundente dos demais poderes da República diante do caos que tomou conta do nosso país nessa gestão Bolsonaro? A cada dia que o ex-capitão fica no cargo, o Brasil afunda um pouco mais nesse poço que parece não ter fim. O presidente da Câmara, Arthur Lira, que foi eleito com o apoio do Bolsonaro, acendeu o sinal de alerta recentemente, colocando em pauta a possibilidade de um impeachment acossado por aquele documento divulgado por representantes do capital hegemônico, cobrando ações contundentes para conter os efeitos econômicos provocados pela pandemia. O ex-capitão prontamente reagiu e promoveu aquela mini-reforma ministerial, acomodando os interesses do baixo clero no executivo. Também trocou o comando das Forças Armadas em uma tentativa de politizar a tropa. O que é que falta para que essas instituições que dizem funcionar perfeitamente no Brasil
tomem uma atitude contra essa figura nefasta que comanda o país. Só há um remédio eficaz para uma situação extrema que está previsto na Constituição, que é o impeachment. O artigo 85 da Constituição Federal, a Lei 1079 de 1950, são muito claros na configuração do que é conhecido como crime de responsabilidade. O crime de responsabilidade equivale a dizer uma má conduta, um mau comportamento, um comportamento incompatível com valores, princípios constitucionais que estão descritos neste artigo 85 que mencionei. Então, juridicamente, a resposta é esta. Politicamente, é o que você diz. Até agora, não houve a formação dessa maioria no Supremo, e nós esperamos que em algum momento se coloque. Acho que é uma necessidade nacional. Como professor de Direito Constitucional, e não tenho nenhuma dúvida de indicar muitas condutas, muitos atos comissivos ou omissivos, muitas ações, muitas omissões do presidente da República que configuram hipóteses ensejadoras do impeachment. Ao mesmo tempo, insistir na mobilização social, na resistência, no debate de ideias e na construção de alternativas, mostrar que há estados, municípios que estão atuando com muita seriedade, com muito compromisso, até para desmanchar dessa fake news, porque os que trabalham mais, os que procuram fazer o seu trabalho, levando a pandemia a sério, são exatamente os mais atacados pelos tais gabinetes do ódio aí, dessa extremismo de direita que assolou e que ameaça a nossa nação. Então é preciso ter perseverança cívica, patriótica, e ao mesmo tempo apontar que a saída eficaz, sem dúvida nenhuma, é a interrupção mais breve quanto possível desse governo, porque realmente a estas alturas fica evidente que mesmo aqueles que tiveram inicialmente voto ao Bolsonaro, que nós respeitamos, hoje é muito nítido que ele não tem condições de liderar o país em momento algum, quanto mais num momento tão difícil quanto esse que o Brasil atravessa. Muito importante o senhor ter tocado nesse tema dos extremistas que apoiam o presidente e o governador, porque nós temos visto um avanço dessa retórica autoritária do Bolsonaro e dos seus aliados, tentando aliciar as forças policiais no país. Tivemos recentemente esse episódio da morte de um policial na Bahia que atirou contra seus pares em um surto psicótico, que acabou sendo desvirtuada pela presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, a deputada Bia Kicis. Ela disse que o soldado Wesley Góes teria se negado a cumprir ordens do governador Rui Costa para impedir a circulação de pessoas durante a pandemia. Preocupa o senhor essa tentativa do bolsonarismo de provocar uma rebelião das forças policiais contra vocês, governadores, visando um autogolpe? Vocês têm dialogado a respeito disso? E como anda a adesão das polícias à retórica autoritária do presidente aí no seu estado, governador? Eu não vejo, de modo geral, ressonância, apoio, adesão a esses desvarios golpistas. É importante dizer que essa insanidade existe. Não é cabível a todos que conhecem a história brasileira imaginarem que não há impulsos autoritários, despóticos, golpistas em alguns setores sociais. Mas vimos agora recentemente nesse episódio das Forças Armadas muita dificuldade do Bolsonaro de impor a sua agenda para a maioria. O que ele consegue é sempre envolvê-la em uma minoria, às vezes mais barulhenta, menos barulhenta, sectarizada, extremista, violenta, que tenta passar a ideia de que expressa a oposição de algumas instituições. Nós temos sim a preocupação, porque há essa tentativa de manipulação, de promoção de motins. Vimos isso no Ceará, vimos agora esse episódio da Bahia. Estamos atentos sempre, mas eu particularmente considero que não é um sentimento da maioria, nem nas polícias, nem nas Forças Armadas. Agora, liderando tudo isso está o presidente da República. Nós vimos que nos Estados Unidos isso resultou em tragédias, mortes, atos de violência, invadiram o Congresso dos Estados Unidos para tentar dar um golpe
matar pessoas, perseguir senadores, perseguir deputados. Isso num sistema político consolidado há muitos séculos. Então, eu sempre acho que se essa minoria extremista fez isso nos Estados Unidos, tentará fazer também no Brasil. Então, é preciso considerar que não é algo alarmante, no sentido, não, é o pensamento da instituição A, B ou C, é a maioria que pensa assim. Repito, é um pequeno grupo, mas é preciso cuidar, porque esses pequenos grupos, como esse exemplo dos Estados Unidos revela, podem causar graves danos. Pessoas morreram nos Estados Unidos por conta desse desvario. Então, nós temos que defender a Constituição e a democracia como valores fundamentais para conter esses impulsos autoritários e golpistas que, infelizmente, uma parte da política brasileira tem. Governador, diante da inação do Jair Bolsonaro diante da pandemia, vocês aí no Nordeste criaram um grupo de trabalho formado por governadores de todos os estados da região para articular por conta própria, sem a participação do governo federal, as ações no combate à Covid-19, chamado de Consórcio Nordeste. O grupo suprapartidário, que é liderado pelo governador do Piauí, Wellington Dias, do Partido dos Trabalhadores, representa os 9 governadores da região. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essa experiência do Consórcio Nordeste, quais os resultados que vocês têm atingido nessa busca por vacinas e insumos contra a Covid-19, com quem vocês têm dialogado nesse sentido, que laboratórios vocês têm procurado para tentar a aquisição dos imunizantes. Conta aqui pra gente um pouco sobre essa iniciativa exemplar que é o Consórcio Nordeste, governador, diante dessa paralisia do governo federal. Além do Consórcio Nordeste, nós temos também o Consórcio da Amazônia Legal, que nesse instante é presidido por mim, e de um modo geral, no caso desses dois e tem outros consórcios, há uma ideia predominante de cooperação, mesmo no Fórum Nacional de Governadores, não obstante haja diferenças políticas, ideológicas, há um espírito geral de convergência a partir de uma premissa, segundo a qual a pandemia é um problema sério, grave, leva vidas humanas, destrói a economia e por isso mesmo é uma prioridade. Então, de um modo geral, há um clima no Fórum Nacional e também nesses consórcios regionais de parceria, de entendimento que um ajuda o outro. Então, isso já se expressou em vários momentos, por exemplo, o empréstimo de leitos entre redes estaduais, estados recebendo pacientes que vêm de outros estados, também compras de produtos, de insumos que foram possibilitados por essas informações que são intercambiadas nesses grupos, que alguém diz, olha, é possível comprar respirador em tal lugar, é possível comprar anestésicos em outro. Então há uma solidariedade, eu diria. E temos episódios assim muito importantes no momento presente, em que os estados da Amazônia e os estados do Nordeste juntos compraram a vacina russa Sputnik. Então, nesse momento, nós estamos nesses dois grupos regionais lutando muito para que a Anvisa libere a importação da vacina e nós possamos ajudar o Plano Nacional de Imunização, ajudar o SUS, é o que nós desejamos. E, infelizmente, até agora a Anvisa não se posicionou, mas os estados do Nordeste e da Amazônia estão buscando isto, de modo suprapartidário, para que a gente possa ter mais essa contribuição dos estados. Então, eu te asseguro que os consórcios e o próprio Fórum Nacional de Governadores tem sido muito importante para essa união, para essa convergência, para a construção de maiorias, de consenso, e até aqui tem garantido o combate à pandemia por parte dos estados, porque se tivéssemos ficado isolados, com certeza a visão negacionista, bárbara, equivocada do presidente da República teria prevalecido. Nós temos visto nos últimos dias, governador, alguns líderes do dito campo progressista destacando a necessidade de construção de alianças visando as eleições do ano que vem
para derrotar o obscurantismo representado pelo Jair Bolsonaro, com políticos identificados como sendo do centro democrático, mas que sempre defenderam em seu histórico posturas neoliberais, como Rodrigo Maia, Eduardo Paes, João Dória. O senhor lá atrás chegou a cogitar a possibilidade de uma chapa com o apresentador de TV Luciano Huck para a disputa presidencial do ano que vem. Eu tenho dito aqui no programa que essa espécie de ginástica georreferencial, ainda que tenha objetivos nobres, o de superar essa tragédia que é o Jair Bolsonaro, pode enfraquecer a luta contra pautas ultraliberais, como as reformas lesivas ao trabalhador brasileiro e a entrega do Estado Nacional. Como é que o senhor analisa hoje essa possibilidade de aliança com esse dito centro democrático, que de centro não tem nada, e a herança que ela pode deixar para a esquerda brasileira? Bom, em primeiro lugar, uma correção necessária. Eu jamais defendi compor chapa, que eu comporia chapa com Luciano Huck ou com qualquer outro personagem desse campo. O que eu sempre disse, e agora reitero, sublinho, ratifico, é que é impossível derrotar o bolsonarismo com estreiteza. Você não pode ficar achando que a esquerda sozinha vai vencer a eleição e vai governar. Isso não aconteceu em nenhum momento da vida brasileira. E nenhum é nenhum mesmo. Desde que você pegar todas as conquistas nacional e desenvolvimentistas do período do varguismo, indo até o lulismo, você sempre vai encontrar uma abertura ao centro político, mesmo nos estados, mesmo nos municípios. Você pode pegar as experiências assim mais exitosas lideradas pelo campo democrático popular, pelo campo progressista, e sempre houve essa pluralidade, porque a sociedade é plural. Então você tem que ter essa capacidade de conviver com campos diferentes do seu, e é nesse aspecto que sim, eu mantenho e acho importantíssimo o diálogo com figuras que estão à minha direita, que estão mais ao centro, no liberalismo, enfim, porque é muito melhor, e isso que eu disse lá atrás em relação ao Luciano Huck, por exemplo, e reitero, é muito melhor que esses personagens, essas lideranças do campo liberal, do centro, o nome que você queira dar, estejam dialogando conosco do que dialogando com o Bolsonaro. Eleições sempre são decididas por frentes amplas, sempre. A questão principal é você saber onde a frente ampla está. Se ela está a seu favor, se ela está contra você. Se ela está a seu favor, você vence. Se ela está contra você, você perde. Há quem ache que perder a eleição é bom. Eu acho que você pode perder a eleição, eu mesmo já perdi várias. Mas é sempre melhor vencer, porque vencendo você tem acesso à estrutura de governo e consegue implementar, se não totalmente o seu programa, os seus sonhos, os seus objetivos, mas você implementa a maior parte, realiza coisas positivas. Então, se for para essas lideranças que você aludiu, de estarem apoiando o Bolsonaro, é claro que é melhor que elas estarem nos apoiando, como em outro momento viabilizaram com a aliança do Lula com o Zé Alencar a vitória desse período político que todos reconhecemos como de alta importância para a vida brasileira. Então é isso que eu tenho sublinhado. Tenho sim amplitude, porque considero que o isolacionismo conduz a grandes tragédias, como por exemplo a gente ter que conviver mais 4 anos com o Bolsonaro. Deus nos livre a todos. O que você coloca sobre a mesa, e é uma colocação justa, é de que alianças não podem sacrificar o núcleo do seu programa, ou seja, não podem sacrificar a sua identidade, seus compromissos principais. Isso é óbvio, porque se você sacrifica a sua identidade, seus princípios, seus compromissos fundamentais, você não fez uma aliança, você na verdade se diluiu, você capitulou, você deixou de ser aquilo que você sempre foi. Então é assim que eu distingo. É preciso fazer aliança, é necessário fazer aliança, é imprescindível fazer aliança nesse momento do Brasil, sem dúvida alguma, e, ao mesmo tempo, claro, preservando seus compromissos fundamentais, com os direitos dos trabalhadores, com os direitos sociais, com a distribuição de renda, com um projeto nacional de desenvolvimento, com investimentos públicos que gerem empregos.
Acho perfeitamente possível fazer isso. Eu governo um estado de 7 milhões de habitantes, numa aliança de 16 partidos, de vários espectros políticos, e governamos juntos, executando políticas públicas sob o comando, claro, do governador, do governo, do programa aprovado nas urnas, no rumo que nós representamos. Então, não é a aliança que impede você executar o seu programa. Na verdade, a aliança viabiliza que você consiga implementar o seu programa. E por isso mantenho com toda a tranquilidade todos esses diálogos que você aludiu. Vou te dar um exemplo. O governador Dória, de São Paulo, não é uma pessoa do meu campo político, mas converso com ele muito, quase diariamente. Porque se não fosse a determinação dele de viabilizar que o Butantan fizesse esse contrato com a China, nós não teríamos praticamente nenhuma vacina no Brasil. Então eu vou chegar e vou ignorar o interlocutor que ajudou a vacinação no Brasil, o Rodrigo Maia. Sem ele não teria Fundeb, o Fundeb não teria nem sido votado na Câmara. Então eu reconheço o papel de cada um. E por isso mesmo considero que a amplitude, nesse momento, é essencial para nos livrar dessa página de tragédia. Quais pautas são inegociáveis para a esquerda, na sua opinião, governador? O combate às reformas trabalhistas, da Previdência, as privatizações, o teto de gastos. O senhor acha que esse pessoal do tal Centro Democrático permitiria a reversão desses verdadeiros ataques à classe trabalhadora? Até que ponto se pode ceder? Você se refere a um conjunto de temas de grande importância que devem estar sobre a mesa e que compõem a essência de um programa democrático popular, nacional desenvolvimentista no Brasil. Por exemplo, teto de gastos. É rigorosamente impossível garantir investimentos públicos e gastos sociais como o Brasil precisa com a emenda constitucional 95. Então, em relação a isto, não há nenhuma dúvida de que no futuro você tem que rever esta anomalia, porque nenhum outro país do planeta tem teto de gastos na Constituição. Agora você está vendo o desastre. Nós estamos em abril, não tem orçamento, porque é impossível sancionar o orçamento federal com o teto de gastos e com a forma como ele foi votado. Então é a prova prática de que ele tem que ser revisto, porque simplesmente ninguém governa, nem a direita consegue cumprir lá os seus objetivos com o teto de gastos do jeito que está. Então é evidente que você não vai fazer gastos irresponsáveis, estourar as finanças do país, porque isso cobra um preço muito alto no futuro. Mas do jeito que está é impossível. Então, novas retiradas de direitos, sem pensar, reverter, sim, aspectos de reformas pretéritas. Isso é vital fazer, claro, porque nós estamos vendo que é uma irresponsabilidade fiscal e social o nível de precarização do trabalho, porque essa precarização estoura as contas da Previdência e gera problemas econômicos, inclusive pela debilitação do mercado interno. Então são temas que num clima de debate democrático é possível sim reduzir danos, reverter danos, voltar a aspectos que foram perdidos no passado e ter novos avanços. Mas sempre entendendo que muito dificilmente você consegue isso sozinho. Você precisa que outros se convençam dessa sua visão. E é essa a tarefa para a qual eu me dedico. Flávio Dino, eu quero mais uma vez te agradecer por esse ótimo diálogo que você teve aqui conosco no Faixa Livre. Também te desejar sorte nessa difícil missão de combater a pandemia aí no Maranhão. E deixar aqui também o meu abraço e um ótimo final de semana. Eu que agradeço e homenageio o trabalho de vocês e deixo a minha saudação, o meu agradecimento à equipe e meu abraço a todos os ouvintes. Muito obrigado. Conversamos aqui com o governador do Maranhão, Flávio Dino, do PCdoB. Como vocês, ouvintes, sabem, o Faixa Livre tem passado por um processo de transição nos últimos tempos que provocou algumas mudanças e também adaptações às novas tecnologias. Uma delas é justamente a adoção de uma chave Pix, essa nova modalidade de transferência de valores para os ouvintes que desejam contribuir com qualquer quantia para a manutenção do programa. Portanto, para você que já aderiu a essa nova tecnologia,
A chave Pix da conta do Faixa Livre é o nosso e-mail, ouvinte@programafaixalivre.com.br. Repetindo, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Para você que faz transferências da maneira tradicional, a nossa conta em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, no Banco Itaú, agência 1964, conta corrente de número 03004, dígito 1. Repetindo, a agência do Banco Itaú, 1964, conta corrente 03004, dígito 1. O CNPJ da AFBNDES para a realização de depósitos de quem não é cliente do referido banco é o 33984-550-0001-41. Repetindo, o CNPJ da AFBNDES é o 33984-550-0001-41. Lembrando que todos os recursos depositados nessa conta são destinados exclusivamente ao financiamento dos custos do Faixa Livre. Para quem não conseguir anotar as informações referentes à conta, elas estarão disponíveis no nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, e nas nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram. Então, repetindo mais uma vez, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br e a conta corrente da AFBNDES do Banco Itaú, agência 1964, conta de número 03004, dígito 1. Vamos agora a mais um intervalo. Voltaremos já já. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo a produtora executiva do Festival de Música e Cultura Urbana Rockpense, Jordana Moreira. Jordana Moreira, bom dia! Bom dia, Anderson, bom dia a todos e todas ouvintes. Muito obrigado, Jordana, por você estar aqui conosco no Faixa Livre. Jordana, a difícil situação provocada pela pandemia de Covid-19 no nosso país tem levado a uma série de limitações. Mas parece que as mulheres da Baixada Fluminense não se deixaram afetar por esse quadro, tanto que essa semana, entre os dias 7 e 11 de abril, está acontecendo a 10ª edição do Festival Rockpense, que envolve uma série de atividades e é desenvolvido justamente por uma rede de mulheres de diferentes projetos como música, cultura urbana e audiovisual. Me parece que os shows começam hoje, dia 5, mas já houve algumas transmissões pela internet de outros eventos, não é isso? Conta aqui pra gente, por favor, Jordana, no que consiste o Festival Rockpense, o que é que vocês vão apresentar até o próximo domingo? Nós, como todo o setor cultural no mundo, teve que mudar de formato. Além de provocar as aglomerações, que é reunião de pessoas, nós agora precisamos trabalhar exclusivamente num formato virtual. Mas isso já era próprio da Rockpense, a gente já praticava projetos em formatos transmídia em várias plataformas midiáticas e entre eles o nosso canal no YouTube, onde a gente já produzia conteúdo, websérie sobre música, podcast e também os streamings. A gente foi o primeiro festival na região da Baixada a transmitir os shows e apresentações via internet, Então isso já não era estranho para a gente. Então a gente fez o quê? Os projetos que eram exclusivamente presenciais, como o laboratório e o festival que está acontecendo agora, vão ser todos no nosso canal no YouTube. Como é que vocês conseguiram chegar a essa 10ª edição em um país que valoriza tão pouco a cultura, Jordana? Ainda mais a que é produzida por mulheres que ocupam regiões pobres da cidade. Parece que vocês contam com financiamento através da Lei Aldir Blanc, não é isso? Mas ele é suficiente para que vocês levem o projeto à frente? Há algum outro tipo de apoio?
Sim, agora a gente está executando esses projetos via Lei Aldir Blanc, mas esse é um recurso emergencial para esse setor que vai ser o último a retomar as suas atividades, né? Mas sempre foi uma disputa muito grande o investimento público na cultura aqui no país, e nos últimos anos está sendo mais difícil ainda, porque as políticas públicas que haviam estão sendo desmontadas, né? A principal prática que mantém a gente nesses 10 anos são as práticas de rede e colaboração. Então, entre profissionais, artistas e coletivos, aqui na Baixada a gente cria alternativas de se manter, né, produzindo e circulando. Que tipo de ensinamento vocês trazem das outras 9 edições anteriores do festival e que puderam aperfeiçoar esse ano, Jordana? Tem crescido o número de participantes? Bom, é uma década, são muitos aprendizados, né? Mas eu acho que o principal é a gente hoje encarar a Rock Pense como um processo e não só como um projeto cultural, né? Durante esses 10 anos a gente experimentou várias formas de organização, de coletivo, de rede. Hoje ele é um projeto transmídia. A gente experimentou aí a apropriação das novas tecnologias para a gente expressar a nossa cultura local, que é conectada a uma cultura global, né? E principalmente a gente viu que as mulheres não estão excluídas do fazer artístico. Na verdade, elas sempre estiveram na construção aí da história da arte, mas o modo que as coisas são feitas, né, uma forma hegemônica, patriarcal, masculinizada de se fazer, e a interferência da cultura machista acabou deixando com que esses fazeres não tivessem registros, não tivessem memórias. Então, quando a gente vai fazer arte hoje, sendo mulher, a gente resgata todo esse histórico, né? E a gente vê que elas existiram e sempre vão continuar existindo. Mas os modos de fazer a gente quer mudar, né? E para isso a Rock Pense ela é esse processo em que contribui como, por exemplo, para a imagem da própria região. A gente tem um estigma muito grande sobre miséria, de violência, e a arte feita aqui, ela ressignifica isso tudo, ela dá autoestima para o morador e ela espelha aí, ela visibiliza toda uma riqueza de produção, de economia criativa, de pensamento, de intelectualidade, de produção artística, de estética, de imagem, a partir desse território popular. E esse projeto, não por acaso, é feito e proposto por mulheres para um outro mundo, um mundo que a gente sabe que pode ser melhor. O simples fato de o festival gerar renda para 42 mulheres da periferia em tempos de pandemia, Jordana, já faz do Rock Pense algo de fundamental importância. Como é que esse tipo de iniciativa pode ser ampliado para as outras localidades do país, nós que enfrentamos um quadro de desigualdade social que se acentua a cada dia? Bom, o investimento público na cultura é feito nas metrópoles mundiais, né? Não é uma novidade, porque é um dinheiro que, quando investido, ele retorna, né? Ele contribui para o PIB do país, são milhões de profissionais nesse setor, ele gera renda, ele movimenta a economia. Mas também, quando ele é feito na periferia, por exemplo, ou por mulheres, de algum outro modo, ele gera um impacto social também muito grande, ou seja, não é só o valor econômico. Então, o investimento público ele é importante, mas também o investimento privado das empresas, né, que investam em manifestações culturais locais, mais ligados também a esse impacto social, porque a gente vai, a partir daí, gerar muito mais retorno, né, do que meramente investir em cultura só por ações de marketing. Então, se a gente replicasse esse tipo de investimento e de parceria
também numa direção de promover um impacto social, eu acho que esse fazer, essa produção cultural, esse cenário ia ser muito maior e bom para todos e todas, tanto o público, quanto o trabalhador do setor, quanto as instituições públicas ou empresas privadas também que tenham políticas culturais dentro das suas administrações, do seu pensamento em investir em cultura, que vai estar também investindo na sua localidade e na sociedade. Essas mulheres que participam do festival, Jordana, elas conseguem se manter apenas da sua arte? Elas normalmente têm outras ocupações para conseguir subsistir no restante do ano? Como é o dia a dia dessas mulheres aí na Baixada? Como aqui na Baixada Fluminense a gente tem esse problema grave, né, que se repete em várias periferias metropolitanas do país, que é a falta de investimento em cultura, aliado também à violação de direitos básicos, né, como transporte, saúde, educação, a gente encontra várias dificuldades de ter a cultura, né, o nosso fazer, como a primeira opção de emprego. O que acontece, na maioria das vezes, isso com muitos artistas no país todo, é que eles têm um emprego formal, né, em outra área, ou mesmo aqui na Baixada, que é muito comum, né, de você ter um subemprego em alguma outra área, né, com alguma outra atividade que não é a atividade em cultura, né? E você acaba tendo que ter esse emprego e nas horas livres, né, no que resta, você se dedicar ao seu fazer artístico e tentar ter um retorno disso para trabalhar exclusivamente com isso. Isso aí é uma luta cotidiana, diária, de vários artistas e produtores, mas também muitos que acabam conseguindo se profissionalizar, né? Que até para se profissionalizar também é um desafio. A gente tem aqui na Baixada um curso superior em produção cultural, que é o IFRJ em Nilópolis, mas as qualificações, cursos, esse tempo e esse investimento a gente não tem. E acaba sendo uma luta você viver de arte, mas é possível, porque a gente também se insere no mercado como trabalhador, né? Há vários profissionais aqui do audiovisual, da literatura, que trabalham e têm seu sustento através da sua arte. Mas acontece que muitos têm que sair, né? Têm que ir para a capital, acabam colocando o seu CNPJ lá, a sua moradia, para ficar mais próximo dessa circulação, né, desse cenário cultural, e acabam replicando também outras ações em colaboração aqui no território. E o fato de sermos mulheres, isso é mais agravante ainda, porque você se dedicar à experimentação da arte, né, é muito difícil para a mulher. Porque se você tiver, por exemplo, filhos e falar que vai sair no domingo para fazer um grafite ou ensaiar com a banda, isso daí é diferente para homens e mulheres, né? Muitos, quando casam ou têm filhos, eles continuam essas atividades que vão aprimorar aí suas habilidades, né? Ensaios e experimentações, estudos, compartilhamento com os seus pares, né? Você consumir cultura é muito importante. Então, para você, vou sair, vou ver um show e deixar seu filho em casa, você vai ser muito julgada. E muitas vezes você não tem como deixar, né? Porque nem sempre você tem o apoio do pai ou de outros familiares que apoiem a mulher para sair e consumir arte como parte da sua formação, né? Então, por isso, existe um agravamento aí pelo fato de sermos mulheres, de produzir arte, né? Outra questão também que torna mais difícil é essa memória e referencial. As mulheres que estão no cenário ativas,
encontram mais dificuldades ainda de serem reconhecidas e visibilizadas. Então, para você aspirar a ser uma artista ou uma produtora, você encontra dificuldade de ver figuras que sejam a sua referência. Então, isso tudo, na Rock Pense, a gente faz um trabalho de reunir mulheres para poder compartilhar suas experiências, ter uma oportunidade de trabalho profissional, né? Um ambiente que você possa ver que é possível, sim, você trabalhar com arte e ser a sua primeira opção de emprego. Apesar de que a gente tem que inventar alternativas e métodos para que isso seja possível, seja mudando a cultura, seja mudando o mercado, mas o Rock Pense é um projeto que é um exemplo que isso é possível de ser feito. E por que o poder público no Brasil não incentiva a realização desse tipo de evento, Jordana? Por que não se fomenta a cultura no Brasil para a geração de renda? Mercado consumidor por aqui é o que não falta. Nós já tivemos políticas públicas para a cultura no Brasil. Acontece que de uns anos para cá isso vem sendo desmontado, né? Acabado. E aí acaba deixando a cultura só dependendo de um financiamento privado, o que é muito complexo, né? Das empresas e marcas escolherem o que vai ter investimento ou não. E aí isso acaba elitizando ou privilegiando iniciativas de mais apelo comercial ou elitizada, né? Isso é um problema muito grande. Apesar de que nem mesmo as leis de incentivo hoje estão funcionando como funcionavam, né? Então, a gente está enfrentando uma crise já há muito tempo, agravada pela pandemia, mas também não existe um entendimento que o investimento público em cultura ele é uma realidade no mundo todo, né? Metrópoles no mundo inteiro financiam suas iniciativas culturais. E a cultura também não é vista como um direito humano, é um direito ter cultura, né? E também é um fator que incide muito no desenvolvimento humano, e isso não é reconhecido no Brasil. Então, acaba dificultando a gente alcançar o público, né, nessa perspectiva, na cultura como direito, e que ele favoreça o desenvolvimento do indivíduo, de uma localidade, de um cenário, de um mercado, de uma coletividade, né? A gente não tem esse entendimento. É necessário que o poder público tenha, apesar dessa crise toda, né, mas que também a sociedade, as empresas, o povo tenha conhecimento de que cultura é algo que vai trazer benefícios à sociedade e é algo que não é descartável, né? Manifestação cultural sempre teve e sempre vai ter. Agora, o alcance, o que ela pode promover de benefício para a localidade, né? A gente que tem que exigir a cultura como direito. Para encerrar, Jordana, faz a divulgação para os nossos ouvintes, por favor, de onde eles conseguem acessar todo o conteúdo produzido no Festival Rock Pense, em que plataformas ele está sendo exibido. O Festival Rock Pense Transmídia vai ser todo no nosso canal no YouTube, canal Rock Pense. Você vai poder acompanhar lá toda a nossa programação. A gente traz shows, né, da Caê Guajajara, que é uma cantora indígena, a Luísa e os Alquimistas, que é uma banda de Belém, liderada pela Luísa Nasci, e uma Cypher, né, que é uma reunião de rappers mulheres aqui da Baixada Fluminense, com Afrodite BXD, Lorac Lopes, Lavínia, DJ Monjay
e Atena. Além das apresentações musicais, a gente está homenageando mulheres das artes e das lutas, né, aqui da Baixada Fluminense, que é a Mãe Beata de Iemanjá, Mãe Meninazinha de Oxum e a poeta Lirian Tabosa, com performances das atrizes, né, Tulane Pereira, Valentine e Adriele Vieira. E, além disso, você pode acompanhar o festival, mas lá no nosso canal tem a nossa websérie, né, que a gente está lançando aí o 13º episódio, então a gente já tem 12 episódios lá no canal, além do nosso podcast, que é o Pod Pense, e sai também até o final do mês mais uma edição desse podcast falando sobre a produção desse festival, né, e quem quiser apoiar pode também comprar a nossa camisa comemorativa dos 10 anos da Rock Pense. Então, é um final de semana para curtir aí muita música, poesia no Festival Rock Pense Transmídia. Tudo feito e protagonizado por mulheres e aqui no chão da Baixada Fluminense. Jordana Moreira, mais uma vez, muito obrigado por esse diálogo aqui conosco no programa. Eu quero te parabenizar e também parabenizar todas as 42 mulheres que estão desenvolvendo esse festival Rock Pense. Desejar a vocês um ótimo final de semana e deixar aqui o meu abraço. A gente aqui agradece essa conversa boa sobre Baixada e cultura aqui no Faixa Livre e espero que os ouvintes tenham gostado também. Assistam o festival lá no nosso canal no YouTube. Conversamos aqui com a produtora executiva do Festival de Música e Cultura Urbana Rock Pense, Jordana Moreira. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para na próxima segunda-feira, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do Faixa Livre. Um ótimo final de semana a todos vocês e até segunda!